Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Talvez você já tenha ouvido falar da teoria que o Brandon Stark, na verdade, é o Rei da Noite. Se não, vou te falar aqui como o primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones acaba de colocar um pouquinho mais de credibilidade nessa teoria. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Então, ao ver o primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, uma coisa me chamou muita atenção. E foi o momento que a gente tem ali o jovem Lord Umber demonstrado de forma artística, digamos assim, pelo Rei da Noite para os patrulheiros da Night's Watch, também para o Barry Dondarrion e o Tormund Giantsbane, né? Ele está colocado ali, fincado numa parede, rodeado por uma espiral que a gente já viu algumas vezes em Game of Thrones. E quais foram essas vezes? Bom, na terceira temporada a gente viu vários corpos assim desenhados dessa maneira pelos White Walkers, a gente já viu os Dothraki fazendo isso com a Daenerys no momento Rei do Gado, e mais importantemente, a gente já viu isso na árvore que foi utilizada basicamente para transformar um dos primeiros homens no Rei da Noite, como a gente vê num flashback. Na época, o Brynden Rivers e o Bran, o seu aprendiz na época, que acaba depois virando o Corvo de Três Olhos. E claro, essa parece ser a mesma árvore que o Corvo de Três Olhos habitava naquele momento que ele recebe o Bran. Inclusive, daí que surge basicamente a teoria que o Bran é o Rei da Noite. Mas calma, fica aí que eu já explico por que isso tudo que eu tô falando é relacionado. Mas antes disso, talvez você tenha interesse em transformar a sua paixão pelo cinema em uma carreira. Se sim, clique no primeiro link da descrição para descobrir como é que funciona o meu curso de crítica de cinema, que já está na sua segunda turma, um curso 100% online, com garantia de 7 dias. Então, se você não gostar do curso, você pode pedir o reembolso, que eu te dou sem problema nenhum. Pode passar lá em 12 vezes sem juros, enfim, vai lá, confere na descrição o primeiro link. Mas vamos lá, por que a teoria existe de que o Bran é o Rei da Noite? Bom, basicamente, isso seria uma tentativa do Bran de salvar aí o mundo, mas ele acaba influenciando em eventos passados de forma negativa, como aconteceu na visão que ele teve lá com o Hodor, né, que era um jovem gordinho, mais saudável mentalmente, e acaba virando ali, basicamente digamos, deficiente mental que só sabe repetir as palavras Hodor, que seria uma abreviação de Hold the Door, que era a instrução que a Meera Reed estava dando para ele no momento no futuro. E a gente sabe que o Bran, ele vê mais ou menos as coisas digamos, sem ordem cronológica, né? O tempo existe meio que em totalidade, o Bran consegue ver isso no futuro, no passado e no presente, todos ao mesmo tempo. Então, de acordo com essa teoria, o Bran teria tentado evitar a ascensão e domínio do mundo pelos White Walkers através de várias viagens ao passado. A primeira delas seria tentando influenciar o rei Aerys Targaryen, pai da Daenerys e do Rhaegar e do Viserys, a destruir os White Walkers com Wildfire, né? Então ele meio que chegaria no passado, ficaria sussurrando para o rei Aerys que ele deveria se preparar para queimar todos eles. No caso, seriam os White Walkers, e assim o rei Aerys teria ficado louco. Então seria culpa do Brandon Stark, na primeira instância, o rei Aerys ter virado o Mad King. Então essa é uma das partes da teoria. Vendo que isso não funcionou, o Brandon então teria tentado voltar 8.000 anos no passado para a construção da muralha, e assim seria o próprio Bran the Builder, né? O fundador da casa Stark, que compartilha o nome com o Brandon Stark. Então ele seria um dos responsáveis diretamente por construir a muralha, mas a gente já viu que a muralha não é lá tão efetiva assim. Então finalmente o Bran teria tentado voltar no passado e se apoderar da mente do primeiro homem que acabou virando o Rei da Noite. Mas, como já havia sido alertado pelo Jojen Reed na 4ª temporada e depois pelo próprio Corvo de Três Olhos, Brynden Rivers, na 6ª temporada, se você fica tempo demais no passado, você fica tempo demais em domínio de outra mente como um orc, você pode acabar ficando perdido. Então a questão é que talvez o Bran tenha se apossado do corpo do Rei da Noite e ficado preso lá durante milhares de anos. O que seria corroborado, inclusive, pela postura corporal que eles adotam na cena, que tem um flashback lá do Rei da Noite tendo a adaga de vidro de dragão sendo introduzido no peito dele, que basicamente ele está na mesma posição do Bran, ele está sentindo mais ou menos a mesma coisa, então tudo se encaixa mais ou menos no sentido de que ele está realmente com uma influência do Brandon Stark, que acaba, portanto, aprisionando a mente dele no seu próprio corpo, o Rei da Noite, no caso. O que explicaria muita coisa, explicaria como é que o Rei da Noite sabe que ele tem que trazer correntes gigantes para tirar o Viserion da água, né? Basicamente é porque ele vê o futuro também. Dessa maneira, faria muito sentido que os símbolos utilizados pelas crianças da floresta, pelos White Walkers, pelos Dothraki e pelo Rei da Noite no último episódio, que ele deixa uma criança fincada na parede na mesma posição que ele estava quando ele virou o Rei da Noite, que eles sejam todos os mesmos símbolos, porque na verdade são todos os símbolos da cultura das crianças da floresta, da cultura do Rei da Noite,
que acabam permeando toda a série por conta da sua magia, né? E dessa maneira a gente tem mais um vínculo aí entre o Brandon Stark e o Rei da Noite, já que ele estava presente na mesma árvore que foi utilizada para transformar o Rei da Noite no Rei da Noite, e depois ele meio que grava esse símbolo dentro dele, dentro da sua instância maior, dentro da sua alma, digamos assim, como um símbolo extremamente importante que representa aí a magia do grande outro, que é o deus dos White Walkers. Então essa é uma parte fundamental aí dessa teoria, que acaba sendo um pouquinho mais explorada por esse episódio, que demonstra essa cena muito forte do menino lá, Umber, sendo, digamos, barbaricamente exposto para os membros da Patrulha da Noite e também para Beric Dondarrion e Tormund Giantsbane. E claro, mais uma parte dessa teoria que eu não abordei ainda é que o Rei da Noite com certeza tem algum sangue Stark. Por quê? Porque nos livros a gente tem uma figura chamada Night's King, não Night King, mas Night's King, que seria o 13º comandante da Patrulha da Noite. No caso, o Jon, por exemplo, era o 90º... o Jon é o número 998, o cara era o 13, então realmente é um comandante da Patrulha da Noite muito antigo. E, no caso desse comandante da Patrulha da Noite, ele se apaixona por uma figura chamada a Rainha da Noite, que era uma mulher que tinha todas as características dos White Walkers, então provavelmente era uma White Walker, abandona o seu posto de Lorde Comandante da Patrulha da Noite e vai ser aí o Rei da Noite, digamos assim. E aí a gente tem esse cara sendo derrotado pelo Brandon Stark, mas aí o Bran the Breaker, né? Um dos Brandons Stark que surgem basicamente a cada geração. E o Bran the Breaker, de acordo com a Old Nan, né, que é a babá que conta histórias lá pro Bran quando ele está de cama se recuperando da sua queda, de acordo com a babá, o Bran the Breaker era meio irmão aí do Rei da Noite. Então, na verdade, o Rei da Noite seria uma pessoa de sangue Stark. O que faz muito sentido à medida que os Starks sempre gostaram do frio, né? Então, Rei da Noite, White Walkers, Starks, tudo próximo ali. Mas enfim, por que isso é importante? Imagina o seguinte, imagina que o Rei da Noite, esse cara, o comandante da patrulha, e a Rainha da Noite tivessem um filho. E esse filho provavelmente não seria morto pelo Bran the Breaker, né? Porque os Starks são uma família muito nobre, eles não assassinariam uma criança. O que eles fariam com uma criança inocente? Eles pegariam para criar, com certeza. E dessa maneira, se eles realmente pegaram essa criança de um White Walker com uma pessoa para criar, o sangue dos White Walkers corre nas veias dos Starks há muito tempo. Então, mesmo que o Brandon Stark não seja necessariamente o Rei da Noite, ele pode ser que tenha o mesmo sangue aí que é compartilhado pelos White Walkers e, portanto, ele é uma figura muito importante para o Rei da Noite, já que ele seria como que um parente aí que ele poderia utilizar-se dos poderes para ficar ainda mais poderoso. Então, mesmo que o Bran não seja um White Walker, como na forma do Rei da Noite, eu acho que ele é um White Walker na medida que ele tem o sangue ali do Rei da Noite, que era o 13º comandante da Patrulha da Noite. Então é isso aí, espectadores. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se sim, gosta, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados e fazer arte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que você acha dessa teoria, se ela é boa, se ela não é boa, isso é muito válido nesse YouTube. Até a próxima.